Muitas pessoas com mais de 40 anos acreditam que acordar exaustas, lutar contra a gordura abdominal teimosa ou lidar com pensamentos acelerados à noite são simplesmente efeitos colaterais inevitáveis do envelhecimento. Muitas vezes, culpam o colchão ou a idade. Investem em suplementos caros para dormir e ignoram completamente o interruptor químico em seus cérebros que está travado na posição ligado. Você já se perguntou por que seu corpo se sente agitado, mesmo quando você está fisicamente exausto? O cortisol costuma ter uma má reputação, mas não é prejudicial por natureza. Ele serve como o seu despertador embutido. Em um corpo saudável, os níveis de cortisol atingem o pico pela manhã para tirá-lo da cama, deixá-lo alerta e fornecer energia para o dia. Depois, semelhante a um sol poente, ele deve diminuir lentamente ao longo da tarde e atingir seu ponto mais baixo à noite. Quando o cortisol cai, o seu hormônio do sono, a melatonina, assume o controle. A vida moderna, no entanto, inverteu completamente esse ritmo natural. Se o seu cortisol permanece alto à noite, o seu cérebro percebe literalmente uma emergência. Pense no cortisol como o alarme de incêndio do seu corpo. Ele é extremamente eficaz quando você precisa escapar de um perigo, mas é totalmente destrutivo quando você está tentando descansar. Se um alarme de incêndio estiver soando na sua casa, você não conseguirá ter um sono profundo e reparador. A boa notícia é que você pode desligar fisicamente esse interruptor. Você não precisa ser vítima de pensamentos acelerados ou de manhãs exaustivas. Ao alterar alguns fatores específicos antes de dormir, você pode reduzir rapidamente o seu cortisol de forma manual. Vamos examinar os 3 hábitos noturnos cientificamente comprovados que acalmarão o seu cortisol, transformarão completamente o seu sono e ajudarão o seu corpo a se reparar. O primeiro hábito consiste em consertar a armadilha da luz. Logo atrás dos seus olhos, no interior do seu cérebro, há um minúsculo aglomerado de células. Você pode pensar nisso como o relógio mestre do seu corpo. Esse relógio entende apenas um idioma: a luz. Durante toda a história da humanidade, o nosso ambiente ficava escuro quando o sol se punha. Essa escuridão sinalizava ao relógio mestre para reduzir o cortisol e liberar melatonina. Hoje, bombardeamos os nossos olhos com luz azul artificial, de televisões, smartphones e lâmpadas de LED brilhantes na sala de estar, até o momento em que a nossa cabeça toca o travesseiro. A sua mente consciente sabe que são 22h30, mas o seu relógio mestre acha que é meio-dia. Pesquisadores clínicos conduziram um estudo fascinante no qual compararam 2 grupos de pessoas antes de dormir. Um grupo leu em um tablet emissor de luz por algumas horas antes de dormir, enquanto o outro grupo leu um livro impresso em papel sob luz fraca. Os resultados foram surpreendentes. O grupo que olhou para a tela sofreu um atraso enorme na produção de melatonina. Mais importante ainda, os seus níveis de cortisol permaneceram artificialmente elevados e o seu ritmo circadiano mudou fisicamente. Eles suprimiram ativamente a capacidade do corpo de desacelerar. Quando você olha para telas brilhantes à noite, está basicamente encarando o sol do meio-dia e pedindo ao seu cérebro para dormir. Isso simplesmente não funciona. Para consertar isso, você precisa criar um pôr-do-sol digital. Comece a controlar rigorosamente o seu ambiente de iluminação 2 horas antes de ir para a cama. Desligue as luzes do teto da sua casa e mude para lâmpadas quentes e fracas. Se você absolutamente precisa olhar para uma tela, use óculos com filtro de luz azul ou ajuste a tela para um tom âmbar quente. Ao simplesmente escurecer o seu ambiente, você envia um forte sinal biológico de segurança ao seu cérebro. O relógio mestre registra a escuridão, o alarme de emergência é desligado e o cortisol cai naturalmente. O segundo hábito para acalmar o cortisol consiste em parar a montanha-russa noturna do açúcar no sangue. Um gatilho enorme para o cortisol noturno elevado
é o que você coloca no estômago nas horas antes de dormir. Se você faz uma refeição pesada, ou, pior ainda, se come carboidratos e alimentos ricos em amido tarde da noite, o seu açúcar no sangue sobe drasticamente. Para reduzir esse açúcar no sangue, o seu pâncreas libera insulina. No entanto, como você vai dormir e não queima energia, essa insulina muitas vezes faz com que o seu açúcar no sangue caia rapidamente no meio da noite. Você já acordou de repente às 3h da manhã com o coração acelerado, sem motivo aparente? É isso que acontece no seu corpo quando o seu açúcar no sangue cai durante o sono. O seu cérebro percebe isso como uma emergência com risco de vida. Se o açúcar no sangue cair muito, você morre. Portanto, para salvar a sua vida, as suas glândulas adrenais liberam uma enorme onda de cortisol e adrenalina para forçar o seu fígado a liberar a glicose armazenada de volta no sangue. É exatamente por isso que você pode acordar totalmente desperto e sentir uma estranha sensação de ansiedade. Não é um distúrbio do sono aleatório. É uma missão de resgate químico. O seu corpo usou um hormônio do estresse para salvá-lo de uma queda de açúcar no sangue. Estudos clínicos sobre comer tarde confirmam isso. Os pesquisadores observaram que as pessoas que consomem calorias tarde da noite apresentam uma curva de cortisol significativamente mais plana. O cortisol delas permanece elevado à noite e fica lento na manhã seguinte. O seu corpo é forçado a concentrar a sua energia na digestão intensa e no controle do açúcar no sangue, em vez de na reparação celular e no sono profundo. Pense em comer logo antes de dormir, como jogar toras pesadas de madeira em uma fogueira exatamente quando você está tentando apagá-la. O motor ainda está funcionando a todo vapor. Para acalmar o seu cortisol, você precisa estabelecer uma janela de jejum rigorosa antes de dormir. Não consuma mais calorias, pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Beba apenas água ou chá de ervas. Quando você vai para a cama com o estômago vazio e calmo, o seu açúcar no sangue permanece incrivelmente estável durante toda a noite. Não há picos, nem quedas, nem liberações de emergência de cortisol. O seu sistema digestivo descansa e o seu sistema nervoso entra profundamente no modo de reparação. O terceiro hábito é dominar a saída mental. O seu sistema nervoso tem 2 marchas principais. A marcha simpática é o pedal do acelerador. Essa é a sua resposta de estresse de luta ou fuga, impulsionada pelo cortisol. A marcha parasimpática é o pedal do freio. Esse é o seu estado de descanso e digestão. Quando você está deitado na cama pensando em um e-mail estressante, repassando uma discussão ou se preocupando com as tarefas de amanhã, você está pisando fundo no acelerador. O estresse psicológico desencadeia exatamente a mesma liberação de cortisol que o perigo físico. O seu cérebro não consegue distinguir entre uma ameaça física real e um estressor imaginário, sobre o qual você está apenas pensando. Os psicólogos chamam as tarefas inacabadas de ciclos abertos. Quando uma tarefa está inacabada, o seu cérebro se apega ativamente a ela e faz com que o seu motor cognitivo acelere em ponto morto. Você exige do seu cérebro um alto nível de alerta, o que requer muito cortisol. Um estudo clínico brilhante, realizado na Universidade de Baylor, investigou os efeitos de escrever antes de dormir. Um grupo de participantes reservou 5 minutos para escrever uma lista de tarefas detalhada para os próximos dias, enquanto o outro grupo anotou as tarefas que já havia concluído. Os pesquisadores descobriram que o grupo que escreveu a lista de tarefas futuras adormeceu significativamente mais rápido. De fato, a economia de tempo para adormecer foi comparável ao efeito de soníferos clínicos. Por que isso funcionou tão bem? Por causa do ato físico de escrever. Quando você tira os pensamentos circulares, as preocupações e as obrigações de amanhã da sua cabeça e os coloca em um pedaço físico de papel, você fecha os ciclos abertos. Você sinaliza biologicamente ao seu cérebro: nós registramos isso.
Não precisamos mais reter essa informação. Não digite isso no seu telefone, pois a luz da tela aciona a armadilha da luz que acabamos de discutir. Pegue uma caneta de verdade e um pedaço de papel e coloque-os ao lado da sua cama. Antes de se deitar, faça um brain dump, despejo mental, completo. Escreva as tarefas para amanhã e os problemas que você está tentando resolver. Tire isso completamente da sua cabeça. Assim que estiver no papel, o seu cérebro se dá permissão para relaxar. O pedal do acelerador é liberado, o pedal do freio é acionado e o cortisol cai. Se você aplicar esses 3 hábitos, criar um pôr-do-sol digital, não comer nada 3 horas antes de dormir e colocar os seus pensamentos no papel, você alterará fisicamente a química do seu cérebro. Você desligará o sistema de alarme interno. Quando você acalma o seu cortisol, tudo muda. Você adormecerá mais rápido, dormirá a noite toda e o seu corpo finalmente será capaz de recorrer às suas reservas de gordura para obter energia enquanto você descansa. Você realmente se sentirá revigorado ao acordar, com foco claro, pronto para enfrentar o dia com energia constante, em vez de depender de litros de café. Eu quero que você experimente esses 3 hábitos hoje à noite. Dê ao seu corpo alguns dias para se adaptar a esse novo ritmo e observe como o seu sono e a sua energia mudam drasticamente. Eu adoraria saber como isso funciona para você. Volte a este vídeo em uma semana e deixe um comentário abaixo sobre como o seu sono mudou. Os seus resultados podem ser exatamente a motivação que outra pessoa precisa para assumir o controle da sua saúde. Se essas informações mudaram a maneira como você vê a sua rotina noturna e a sua saúde, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo as verdades biológicas que foram ignoradas por muito tempo. Comece hoje mesmo a recuperar o seu descanso. O próximo avanço na sua jornada de bem-estar está prestes a acontecer.